A minha família é bênção do Senhor. Nós vamos falar um pouco sobre padrão para a família, diferença entre padrão mundano e padrão bíblico. Coloca para mim, segue aí. Eu amei esse texto. Está lá em Efésios 5, de 21 a 28. Leia comigo. Diz assim: por respeito a Cristo, sejam educados e tenham respeito uns pelos outros. Esposa, entenda e dê apoio ao seu marido, pois assim demonstrará o seu apoio a Cristo. O marido exerce a liderança em relação à esposa, mas da mesma forma com a qual Cristo faz a igreja, com carinho, não por dominação. Assim como a igreja se submete à liderança de Cristo, a esposa deve submeter-se ao marido. Marido, dê o máximo de amor à esposa. Faça como Cristo fez pela igreja. Um amor marcado por entrega total. Um amor de Cristo. O amor de Cristo torna a igreja íntegra. Suas palavras evocam a beleza dela. Tudo o que ele faz e diz tem o propósito de extrair o melhor dela. Ele quer vê-la vestida de branco, brilhando santidade. É assim que o marido deve amar a esposa. Até porque estará fazendo um bem a si mesmo, uma vez que ambos são um pelo casamento. Linda mensagem. Essa é a linguagem da Bíblia contemporânea, uma linguagem de hoje. Eu adorei. Ela encaixa perfeitamente naquilo que a gente deseja conversar nesta tarde. 3. Eu queria que você pensasse nisso. Por que será que a sociedade atual, mesmo com tantos avanços sociais, educacionais, culturais, tecnológicos, e entre tantos outros avanços, está enfrentando tanta violência e alteração de valores morais? Já parou para pensar nisso? Você já olhou ao seu redor? Uma sociedade não é mais forte que a vitalidade de suas famílias. E a vitalidade das suas famílias dependem de como os sexos se relacionam. De como é o papel masculino, de qual é o papel feminino, como eles estão definidos dentro dessa família. Você já pensou nisso? Amados, hoje o que a gente vê, o que nós estamos vendo aí é um bombardeio da mídia contra a instrução da família, contra os papéis que o homem e a mulher têm na construção dessa família. É isso que a gente está vendo. Quando uma mulher é chamada de dona do lar, ou da casa, é vista como algo de segunda classe, é vista como mediocridade, forma medíocre de chamar uma mulher, ela é explorada. Mas na maioria das culturas do mundo, aí fora, pelo mundo afora, sempre foi o papel da mulher do lar. Sempre foi esse papel e ainda é do lar. Aquelas que são do lar. Isso não quer dizer que a maioria das mulheres não possam ter outras atividades profissionais, ou seja, mas em outras atividades. Isso não quer dizer que elas não possam ser médicas, psicólogas, professoras e por aí afora. Não. O homem hoje, o que acontece é que o homem hoje está sem o papel definido dentro da família. Pois há um enfraquecimento desse papel desse homem, uma vez que a mulher hoje também é a provedora. E tem muito lar que ao invés do homem ser a autoridade que foi separada para estar ali, o sacerdote do lar, quem é a autoridade da casa é a mulher. Completamente contra os padrões bíblicos. Completamente contra os padrões bíblicos. Então, amados, o fato é que esse homem, que por causa, o homem de hoje, ele só pensa em quê? Em procriar e desaparece. E aí,
perde o papel de homem, de base, de sustento dessa família. Quando isso acontece, o homem se sente ferido. E a sua masculinidade, então, mexe com ele, sacode com ele. E então ele devolve com violência a cultura que está rejeitando. São homens que não têm a base familiar. São homens que não conhecem a base cristã. São homens que não conhecem a palavra de Deus. 5. Por que tanta violência no mundo? A violência do homem. Essa violência é canalizada contra a cultura que o rejeita. Essa violência é canalizada contra a cultura que o rejeita. Rejeita como? Hoje, muitos não são o sacerdote. Muitos não são o homem, a base da família. Tá? Milhões de pessoas, sim, seguem o modelo bíblico para a família. Não é? Existem milhões de crentes pelo mundo afora. Ou seja, a figura do pai, a figura da mãe, a descendência, os filhos, tudo isso bonito como se diz a palavra de Deus. A maior contribuição que um casamento pode dar à civilização é isso. Quando essa base, quando esse modelo não existe, não surge, não tem, isso é destruído e a sociedade vive o colapso. Olha para a mídia, olha para a televisão, olha ao seu redor, olha para a sua cidade, olha no seu convívio. Quantas famílias estão destruídas em função disso que nós estamos falando agora? Tá? Segundo, a sociedade sem Deus diz que o homem e a mulher são iguais. Isso não é verdade. Aonde que o homem e a mulher são iguais? O homem e a mulher são diferentes, sim. Sim, e muito. Anatomicamente, sexualmente, psicologicamente, emocionalmente, bioquimicamente. Ora, então homem e mulher não são iguais. Homem e mulher são diferentes, por quê? Por causa de um projeto determinado por Deus, pelo nosso Criador, aquele que construiu a família. Homens e mulheres são diferentes, sim, porque carregam em si a imagem de Deus. Fala assim, eu carrego a imagem de Deus. Amém? Nós carregamos a imagem de Deus. Amém, amados? Nós somos um projeto de Deus. Ele nos amou primeiro, amém? Glória a Deus. Então observe, você sabe aquele jogo de quebra-cabeça? As peças de um quebra-cabeça são iguais? Não, são totalmente diferentes umas das outras. Mas a hora que você fecha o quebra-cabeça não fica certinho? Então, por que fica certinho? Por que se encaixam? Por que se completam? É exatamente isso. É isso que nós somos. Deus, na sua infinita sabedoria, Ele planejou o homem e a mulher diferentes entre si, mas que se completam. Para que se completam? Para formar a família. Para formar a família. Está lá em Gênesis 2, 18 a 24. A mulher é o maior exemplo. Exemplo de que a mulher é totalmente diferente do homem. Por quê? Simples. Basta olharmos para o ciclo menstrual. Ponto. Homem tem ciclo menstrual? Não. Então, não precisa falar mais nada. Ou seja, esse ciclo menstrual altera a parte física, tanto a parte física quanto a parte psicológica dessa mulher. Então, meu amado, acabou essa história. Nós temos essa história conosco. Homem é homem, mulher é mulher e carregamos a imagem de Deus. Acabou. A mulher, para negar a sua feminilidade, ela tem que negar a sua biologia da procriação. Entenderam? As feministas dizem, nós mulheres não precisamos dos homens. De alguns anos para cá, as pesquisas dizem que chegaram à conclusão de que as mulheres andam super estressadas, chegam aos 30 anos exaustas, cuidando de filhos
sozinhas. É isso que elas querem? Não precisa de homem? Está aí o resultado de não precisar de homem. É isso. Então, amados, dentro de uma família existem papéis, existem responsabilidades para o homem e para a mulher. 6. O homem é a base da família. Amém? Deus, que coisa interessante. Deus fez o homem Adão. Entregou o jardim do Éden para que ele provesse, para que ele cuidasse. Aqui, Adão, o jardim todo seu. Mas também deu uma lei para Adão. Falou, olha, da árvore, do fruto do bem e do mal, não toque. Não tocarás. Observe que nessa parte, a mulher ainda nem existia. Mulher não existia, não. Já em Gálatas 2:22, é que da costela de Adão é que Deus dá um sono pesado a ele e forma essa mulher. Lá em Gênesis 3:20, é a hora em que a mulher passou a ser chamada de Eva. Aí ela já existia. Mas o que a gente pode observar no capítulo 2 e 3 de Gênesis? Deus deu a lei para quem? Para Adão. A responsabilidade de manter a família de acordo com a lei foi para o homem, foi para Adão. No capítulo 3, a mulher já tinha sido ludibriada pela serpente. Então ela toma do fruto, que não era para comer, ela come, nada aconteceu. Ela pega esse fruto, dá para o Adão, e ele come. O que aconteceu? Assim que ele come a fruta, o pecado entra no mundo. Ficou estabelecido o pecado. Por quê? Porque a lei foi dada para o homem e não para a mulher. Deus chamou Adão, o responsabilizou pelo fato, aplicou-lhe sentenças diferentes pela desobediência. Deus cobrou de Eva. Deus chamou Eva e perguntou, o que eu falei com você? Foi isso que eu falei para você? Deus falou com quem? Foi com Adão. Mas na hora de distribuir as sentenças, foi para a serpente, foi para Eva e foi para Adão. Né? A gente não tem tempo para ficar abrindo tudo isso. Mas observe que Deus não cobrou nada de Eva. Quando a Bíblia diz que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus cabeça de Cristo, em 1 Coríntios 11:3, com relação ao homem, não é sentido de um chefe que está, que dá ordens, que manda, e os outros têm que obedecer. Essa cobrança, essa cabeça é no sentido de responsabilidade. O homem é principal responsável porque nós chamamos de família. O homem é o responsável pela família. 7. Deus projetou o homem para ser um provedor, um protetor. O homem foi estruturado emocionalmente e fisicamente para isso, não é verdade? Tirando o homem desse papel, a família corre risco. E a sociedade também. Pois o homem é a base e o fundamento da família. E a família é a base da igreja. Satanás, ele quer destruir a igreja, ele vai aonde? Na família. É só atacar a família. Se ele derrubar a família, ele derruba a igreja. Amém, amados? Entenda isso. O homem como base e o fundamento da família, ele tem responsabilidades, como eu disse. A mulher também. Mas vamos ver as responsabilidades do homem? 8. Primeiro, liderança. O homem é o responsável pela provisão de autoridade. Quem manda e quem obedece, logo os filhos oram para o pai, esperando dele autoridade. Gênesis 8:19 diz assim, Deus fala para Abraão, pois eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para que pratiquem a justiça e o juízo, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Ele disse que sabia que Abraão iria prover a família, né? E para seguir a Deus depois dele.
Abraão vai ordenar a casa dele porque a liderança e responsabilidade já tinha sido dada para o homem desde lá, desde o jardim. Segundo, disciplina. Cabe ao homem a disciplina, a instrução, a correção. Você lembra dos filhos de sacerdote Eli? Eles profanavam o templo, o sacerdócio. Deus não falou com a mulher de Eli. Deus não foi lá cobrar a mulher de Eli o que os filhos estavam fazendo. Mas Deus cobrou de quem? De Eli. Foi lá e cobrou de Eli. Se existe um filho rebelde em casa, não adianta apontar para a mulher. Se existe um filho rebelde em casa, não adianta apontar para a mulher. A responsabilidade é do homem. É do homem. Deus reclamou com Eli, mas não disse nenhuma palavra com a esposa dele. 3. O homem tem a responsabilidade de prover necessidades básicas. Quais são? Alimento, roupa, moradia, estudo, etc. 4. O homem é o maior responsável pelo desenvolvimento do sentimento mais importante. Qual é? O amor. O amor é o sentimento mais importante. Por isso que está escrito lá em Efésios 5:22. Em diante. Marido. Amai, maridos. Amai vossas mulheres. Não está dizendo para a mulher amar o marido. Deus sabe que os filhos olham para o pai e esperam ver o quê? No pai, o amor demonstrado em palavras e atitudes. A mãe pode ser muito amorosa, mas se o pai não demonstra afeto, há muitas chances, possibilidade de que esses filhos, mais tarde, não sejam afetivos. E os seus filhos nem saberão como demonstrar palavras de amor e atitudes com essa de amor, exatamente por causa do pai. O pai é o sacerdote. O pai é o responsável por essa família. O pai é a base dessa família. Tá? 5. O homem deve ser íntimo com sua mulher e compartilhar no dia a dia. Esse capítulo lá de 1 Coríntios 7 trata de casamento. Sobre o casamento, o homem e mulher, ser íntimo é ter relações sexuais com sua esposa. O marido deve realizar essa função, essa atividade prazerosa. Se houver problema, deve procurar ajuda. Aonde? Na palavra e na medicina. Mas o homem tem que ter intimidade com sua mulher, sim, mas não só na área sexual. Porque as coisas relativas no dia a dia, o cotidiano ali, compartilhar com sua mulher, conversar, trocar ideias, conversar mesmo sobre até o seu trabalho, seus compromissos, coisas do trabalho, coisas que gosta, coisas que não gosta, as suas lutas, trocar com a mulher, suas lutas ali, isso tudo deve ser sabido de ambas as partes. Isso é responsabilidade de ambos ali, no caso. 6, fazer tudo para que a mulher seja feliz. Dar a vida por ela. Amados, o homem é o principal responsável para suprir necessidades básicas da mulher. Da mulher. A sociedade diz que a mulher deve se entregar ao homem. Mas a Bíblia diz que é o homem que tem que se entregar, ou que quem deve se entregar para a sua mulher, e se for necessário, dar a vida por ela. Amém, amados? Amém, homens? Entenderam? Aleluia! Não é? 7, o homem é o principal responsável pela salvação da sua família. Quando o povo de Israel estava confuso, não sabendo a quem seguir, o pastor Fábio leu aqui, né? Josué disse: escolhei hoje a quem servais, aos deuses ou ao Senhor? Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Isso que deve ser a postura do homem. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.
No Novo Testamento a gente tem o exemplo de Paulo e Silas. Paulo e Silas, eles tinham sido presos, estavam vigiados por um carcereiro. Enquanto eles oravam, enquanto eles estavam presos lá, oravam e cantavam hinos a Deus. Quando à meia-noite acontece o quê? Um terremoto que moveu os alicerces daquela prisão, os grilhões dos presos, e tudo se soltou, tudo se soltaram. O carcereiro, pensando que eles haviam fugido, quis se matar. Aí Paulo disse para ele assim: não te faças tal coisa, estamos todos aqui. E ele pergunta: o que eu farei para me salvar? Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Aí o carcereiro o levou para casa, apresentou a sua família, a palavra foi pregada, eles foram batizados e a família foi salva. Por causa de quem? Do homem, o carcereiro. Então foi o homem responsável pela salvação de sua família. Homens, vocês, nós somos responsáveis pela salvação da nossa família, amém? 9. E a mulher? Será que ela não tem responsabilidade? Claro. Claro que tem. Agora é para as mulheres. Oh, aleluia. Não é tanta chibatada nos homens? Oh, aleluia. Então vamos lá. Qual é a responsabilidade das mulheres? Auxiliar, apoiar, cooperar. Foi para isso que Deus fez a mulher. Ele olhou, viu que não era bom que o homem vivesse só. Aí Deus falou assim: far-lhe-ei uma ajudadora, far-lhe-ei uma cooperadora que lhe corresponda. Quando a Bíblia diz para a mulher se submeter, sujeitar, respeitar ao homem, significa que ela deve aceitar a missão do homem. Mulheres, diga comigo: aceitar a missão do homem. Eu não senti firmeza, não. Vamos ver, bem forte. Sentiu firmeza, pastor Fábio? Mulheres, bem forte. Aceitar a missão dos homens. Maridos, ouviram aí? Ouviram? Aleluia. Oh, meu Deus. Olha só. A mulher deve apoiar, auxiliar, aceitar a missão em sua responsabilidade maior dentro da família. É a mulher que vai ajudar a liderar e colocar ordem na casa, suprir as necessidades básicas com relação à mutualidade e reciprocidade. Da mesma palavra que se diz a mulher deve ser submissa ao homem, aceitar a missão do homem, esse mesmo texto diz: o marido deve amar e se entregar por ela. Viu, marido? É uma relação de mutualidade, não uma submissão cega a um machista, grosseiro, sem educação, mandão, opressor. A mulher está numa relação de troca. Ela aceita a missão do homem porque ela ama. Ele a ama e faz tudo para que ela seja feliz. Olha só, a mulher aceita a missão do homem porque ele a ama e faz tudo para que ela seja feliz. Esse é um conceito bíblico. Esse é o conceito de Deus para o casal. Amém, amados? Segunda coisa, edificar a sua casa com sabedoria. A mulher deve edificar a sua casa com sabedoria. Amém? O que é isso? Para uma mulher, Provérbios 14:1 diz: a mulher precisa fazer de seu lar um lugar feliz e sadio. Filhos sadios, maridos equilibrados. Como se fazer isso? Com sabedoria se edifica a casa e com entendimento ela se firma. Pelo conhecimento, as câmaras se enchem de toda substância preciosa e deleitável. Provérbios 24, 3 e 4. Sabedoria é a inteligência inspirada por Deus. Ela vem, ou seja, a mulher vê com os olhos de Deus. Entendimento é inteligência, compreensão, percepção. E conhecimento é aprender, descobrir e saber. Eu queria fazer um hino aqui para a mulher. Está lá em Provérbios 31, do verso 10 em diante. Uma boa mulher é difícil de encontrar. Ela vale muito mais que diamantes.
O marido confia nela sem reservas e disso nunca se arrependerá. Ela não é irritada e trata muito bem por toda a vida. Ela compara os preços em busca dos melhores fios de lã e algodão e se alegra em tricotar e costurar. Ela é como um navio mercante que navega até os lugares mais longínquos e traz surpresas exóticas. Oh, aleluia! Glória a Deus! Examina um campo e o compra, e depois, com o dinheiro que poupou, planta uma horta. A primeira coisa que faz de manhã é vestir-se para o trabalho. Ela arregaça as mangas, ansiosa para começar. Compreende o valor do seu trabalho. Não tem pressa em dar o dia por encerrado. Ela é habilidosa nos serviços do lar e da família, proativa nas tarefas da casa. Ela não demora para acudir os que estão com necessidade, estende a mão para socorrer o pobre. Ela não se preocupa com a família quando neva. Suas roupas de inverno estão todas conservadas e prontas para o uso. Ela mesmo faz as roupas que usa e se veste de roupas de linho coloridas e de vestes de seda. Seu marido é muito respeitado quando se reúne com as autoridades locais. Ela desenha vestidos e os vende. Leva a blusa que tricotou para as lojas de roupa. Suas roupas são bem feitas e elegantes. E ela sempre encara o dia de amanhã com um sorriso. Quando abre a boca, tem algo importante a dizer. E sempre o diz com toda gentileza. Ela é atenta a todos os da sua casa. Mantém todos eles ocupados e produtivos. Os filhos a respeitam e dela falam bem. O marido não economiza elogios. Viu, marido? Oh, o encanto pode enganar. A beleza pode desvanecer. A mulher que merece admiração é aquela que vive no temor do eterno. Dê a ela tudo que ela merece. Adorne sua vida com elogios. Oh, glória! Ninguém deu glória aí? Oh, aleluia! Que bom, amados. Amém, irmãos? Vai, 10 rapidinho para a gente terminar. Responsabilidade de ambos. Ensinar. Provérbios 22:6, andar juntos. Entesourar. Deixar um legado para os filhos. Respeitar o espaço de cada um, né? O papel da mulher, o espaço da mulher, o espaço do marido, o espaço dos filhos, não é? Satisfação mútua, está lá a base do casamento. Ó, o casamento é a prioridade do homem. No casamento, a prioridade do homem é a sua esposa. E a prioridade da mulher é o seu esposo. Amém? Igreja, glória a Deus. Então, amados, a gente fecha aqui, conclui que essa sociedade, ela está violenta, porque as famílias estão desestabilizadas. Satanás quer destruir tudo que vem de Deus. Mas a família, não esqueça isso, a família foi a primeira instituição humana de poder criada por Deus. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor.